Olá, pessoal. Como estão todos? Espero que todos estejam bem. Essa aula é uma aula de revisão. É a aula que aborda duas aulas presenciais que nós tivemos em março e, portanto, algumas coisas eu já não vou mais abordar detalhadamente, tá bom? Nós vamos ver aquilo que nós vimos em 2 semanas e, então, a partir daí, depois eu envio outra aula para vocês, dando continuidade ao curso. Tudo bem? Nesse slide, então, temos as referências que nós costumamos utilizar. Contudo, desta vez, eu estou colocando aqui para vocês a referência que é na forma de e-book, que vocês, então, vão precisar se cadastrar na biblioteca para puxar, para fazer o download desses e-books. No final dessa aula, no último slide, tem inclusive um link que é um link sobre informes do que vocês devem fazer para que o curso tenha bom andamento e em relação à secretaria, biblioteca, todos esses, digamos, conselhos, né? E aí, dando uma olhadinha lá, vocês têm lá também como se cadastrar na biblioteca para quem ainda não é cadastrado, etc. Tudo bem? Então, aqui, de novo, nós vamos usar o Atkins, que é vai ser o nosso livro de referência mesmo, mas quem preferir pode usar o Coates. Ele tem uma linguagem também, eu acho que mais próxima de vocês, e ele podem usar porque também retiro bastante coisa de lá. Tudo bem? Bom, aqui é o que a grande maioria quer saber, né? Que como ficou a constituição da nota, né? Como ficaram as avaliações. São um pouco diferentes do sistema presencial, né? Agora em ADE. Por exemplo, a porcentagem das provas é menor do que era antes no sistema presencial. Então, vocês têm 70% das provas, 10% de resolução e entrega de exercício, e esses exercícios precisam ser entregues toda semana. Então, eu vou selecionar o exercício, vocês têm que entregar, inclusive, porque também eles vão, como a gente vai discutir, eles vão constar como presença, e 20% de questionários sobre vídeos experimentais. Esses vídeos vão ser enviados em momentos oportunos, e aí, depois dos vídeos, eu envio um questionário que vocês terão de responder sobre o assunto, obviamente, equilíbrio ácido-base, tampão, o assunto que a gente vai abordar nas nossas aulas, tá bom? Bom, então agora falando do curso, né, propriamente dito, quando eu apresentei para vocês, eu disse então que o curso teria duas principais frentes, né, que é estudar então equilíbrio químico e cinética, né? Então, nessa primeira parte a gente estuda o equilíbrio químico e vamos nos preocupar somente em dizer se a reação vai acontecer, ou seja, que direção ela vai tomar, se ela toma a direção dos reagentes ou dos produtos, né? E qual a extensão? O que significa extensão? Rendimento. Numa outra parte do curso, aí sim a gente vai se preocupar em qual tempo essa reação vai levar. Isso se chama cinética. A cinética, então, mais do que se preocupar com a direção e extensão, ela se preocupa com o tempo. Por isso essa interrogação que está aqui, ó. Então, entre o estado inicial da reação e entre o estado final, que tempo se leva para essa reação acontecer? Então, nós estudaremos estudaremos as reações químicas do ponto de vista desses dois parâmetros. Tudo bem? Então, nesse slide aqui, eu apresento a vocês o que nós já vimos, né? É uma parte do curso e do que se trata, portanto, a nossa revisão. Nós vimos equilíbrio dinâmico, a expressão da constante, relações envolvendo constante de equilíbrio, significado da magnitude dessa constante, fizemos alguns cálculos e chegamos também no quociente de reação. Portanto, vai ficar faltando essa parte aqui, que é o princípio de Le Chatelier. Isso aqui será novo. E até aqui é essa aula e será
Então, uma revisão, uma breve revisão. Então, equilíbrio químico, né? Propriamente dito. A gente viu esse conceito e vimos então que equilíbrio químico significa também é um sinônimo de equilíbrio dinâmico, não é? Onde equilíbrio representa uma reação que começa e dá produtos B, por exemplo, mas que ela pode regredir depois de formados os produtos B e formar de novo os reagentes A, por exemplo. Então, a gente precisa tirar da ideia que a palavra equilíbrio significa algo estático. E aí, na época, eu apontei para vocês um exemplo que pode ser usado como análogo, que é, então, o exemplo da escada rolante no shopping, né? Então, nós temos um número de determinadas pessoas no shopping, no primeiro e segundo andares, e esse número de pessoas pode ser mantido constante. Porém, as pessoas podem circular entre o primeiro e o segundo andar, ou seja, elas podem fluir entre o primeiro e o segundo andar. A reação química acontece assim, quando ela atinge o equilíbrio. Né? Então, o número de moléculas de reagentes permanece constante no equilíbrio, assim como o número de moléculas de produto. Mas esse número de moléculas a gente chama de concentração. Não é? Concentração normalmente em mol por litro. Então, a concentração de reagentes e produtos permanece constante no equilíbrio. Não significa que a reação esteja parada, estática. Simplesmente a velocidade de formação do produto é igual à velocidade de formação do reagente. Então, como eu disse no slide anterior, essa é a representação química para equilíbrio, né? Então, uma seta dupla, na verdade, duas meias setas, né? Em sentidos contrários, e essa é a representação do equilíbrio. Então, portanto, no equilíbrio, aqui tem a pergunta, todas as reações se completam? Se completar aqui nesse sentido, todas as reações formam 100% produto? Não. Essas reações, principalmente as chamadas de reversíveis, elas não são 100% completadas, né? Porque sempre vai restar no equilíbrio um pouco do reagente. Tá? Então, aí, um pouco do reagente que mesmo ele tenha se convertido em produto, o produto passou então a reagir e voltou para formar reagentes. Aqui nesse slide, nós então apresentamos dois gráficos típicos de reações que entram em equilíbrio. No caso, essa reação aqui de N2 mais H2 dando NH3, que é a amônia. E esse gráfico aqui, por exemplo, esse primeiro gráfico, o gráfico da esquerda, ele está representando a reação nesse sentido que a gente está olhando aqui na tela, que é da esquerda para a direita. Então, nitrogênio e hidrogênio reagem para formar amônia. Então, a gente observa isso aqui por essas linhas, a linha verde, que é a do hidrogênio, e a linha azul, que é do nitrogênio, que estão decaindo até um determinado tempo, onde elas passam a não variar mais a concentração. Ao mesmo tempo, a concentração de amônia do tempo zero, por exemplo, ela começa aqui, né? No tempo zero, ela começa a aumentar. Quando ela vai aumentando até um determinado tempo e depois aqui ela já não varia mais. Aqui, a partir desse tempo dessa linha tracejada, disse que a reação atingiu o equilíbrio. O gráfico ao lado, o da direita, é o mesmo gráfico, na verdade, só que agora olhando a reação nesse sentido, da direita para a esquerda, ou seja, eu coloco num frasco, num sistema isolado, lembrando sempre que para acompanhar equilíbrio o sistema tem que estar hermeticamente isolado. Então, eu coloco num frasco amônia e numa determinada temperatura e conforme o tempo vai passando, depois eu vou verificar quais são as concentrações no equilíbrio. Então, eu vou ter N2, que foi formado, e H2 e amônia. Então, aqui é o processo contrário, é NH3, que vai se decompondo, então a concentração dela vai diminuindo até um determinado período de tempo, e a concentração de hidrogênio e de nitrogênio vai aumentando. Depois, essas concentrações não mais variam. Quando isso acontece, dizemos que a reação, então, atingiu o equilíbrio. Aqui nesse gráfico, então, mais um exemplo, quando eu passei para vocês, é um gráfico também de acompanhamento dessa reação aqui, né?
SO2 mais O2 dando SO3. E a primeira pergunta é, as curvas A, B e C pertencem a qual componente da reação? Então, se a gente está mostrando que eles são reagentes aqui, né? Então, as curvas A e B referem-se ao SO2 e ao O2. Enquanto que a curva ascendente, aquela que vai se formando com o tempo, refere-se à curva de SO3, né? Que é o produto. A pergunta também é, quem é quem, né? Na curva de reagentes? E aí a gente viu, por exemplo, que como o SO2 ele reage duas vezes o dobro da concentração, precisa de o dobro de moléculas de SO2 para reagir com o O2, então o decaimento dele é mais rápido, porque ele se consome duas vezes mais rápido que o O2, que seria então essa curva aqui, a curva C. Então, aqui ó, a curva A é SO3, né, que é o produto, a curva B O2 e a curva C é SO2. E a outra pergunta era uma pergunta bem simples, né? O que acontece nesse tempo T1? Então, no tempo T1 é onde as concentrações se tornaram constantes, ou seja, onde a reação atingiu o equilíbrio. Bom, aqui, considerando essa tabela, né, eu vou fazer um apontamento aqui, ó. Aqui nessa tabela, o que acontece? Está mostrando vários experimentos onde tem a concentração inicial de N2O4 e a concentração inicial de NO2. Então, elas estão aqui, ó. Por exemplo, tá vendo? Por exemplo, no primeiro experimento, ele começa com 0, e aí ele vai com 0,670 de N2O4. Depois ele modifica e começa o experimento, a concentração inicial do NO2 é 0,05 e a do N2O4 0,046. E assim vai. E aí ele verifica que no equilíbrio ele tem esses valores aqui. Então, por exemplo, 0,0547 e 0,643 no primeiro experimento, 0,0457 e 0,448 no segundo, e assim por diante. De forma que depois ele faz as contas, ele faz essa relação, pega a concentração de NO2, divide pela concentração de N2O4 e obtém sempre o mesmo valor, né? Esse valor aqui. Obter o mesmo valor significa temos uma constante. E aí a gente viu que essa constante tem um nome bastante específico. Tá bom? Continuando, lembra que aqueles valores aqui que eu acabei de mostrar, eles têm que ser sempre, os experimentos têm que ser sempre realizados numa mesma temperatura, porque se a temperatura variar, aquele valor também que estava ali constante vai variar também. Isso é importante. Muito bem. Aqui nós temos então como se escreve a expressão da constante de equilíbrio. Então aqui nós vimos que a constante de equilíbrio, a definição é a multiplicação dos produtos elevado a seus coeficientes estequiométricos dividido pela multiplicação dos reagentes elevado a seus coeficientes estequiométricos. E nós podemos medir, por exemplo, esse valor de constante, ou melhor, calcular esse valor de constante de duas formas. Usando o Kc, que é o valor da constante de equilíbrio, quando a concentração é expressa em mol por litro, ou utilizando o Kp, que é quando o valor da constante de equilíbrio é expressa em pressão parcial das espécies. Tudo bem? Os dois podem ser usados, existe uma relação que vai mudar de Kc para Kp e vice-versa, mas no momento a gente vai ficar aqui com o Kc, tá bom? A gente chegou a ver isso, pedi para vocês escreverem a equação para essas reações e depois qualquer coisa a gente tira a dúvida nas aulas de dúvidas, tá bom? Nenhum problema. Aqui são aquelas ferramentas matemáticas que nós podemos usar para determinarmos constante de equilíbrio de reações, constante de equilíbrio desconhecidas, né, de certas reações, tendo já informações sobre reações secundárias. Então, por exemplo, não podemos esquecer que aqui nós temos uma determinada reação N2O4 dando 2 de NO2 gasoso.
Se nós invertermos essa reação, eu mostrei para vocês no momento, se nós invertermos essa reação, o novo valor da constante passa a ser 1 sobre a constante original. Então, por exemplo, é igual esse aqui é 0,212, aqui é para a reação invertida, tá vendo? Agora é 2NO2 dando N2O4, passa a ser 1 sobre Kc, 1 sobre a original, 1 sobre 0,212. Ok? Aqui então um exemplo, de novo para você. Nós fizemos esse exemplo, mas eu deixei ele aqui só para vocês relembrarem. E aqui, isso, aqui é a respeito da multiplicação. A multiplicação dos coeficientes por um determinado fator eleva a constante de equilíbrio à potência correspondente. O que eu quis dizer com isso? De novo, a mesma reação, N2O4. Dando 2NO2. Se eu multiplico esta equação por 2, desculpa, deixa eu melhorar aqui. Se eu multiplico esta equação por 2, então duas vezes, está aqui, ó, que vai ficar 2N2O4, produzindo 4 de NO2. O novo valor de constante é a constante anterior elevado ao número que eu multipliquei. Então, ou seja, a constante anterior elevado, que aqui no caso é 0,212, elevado ao quadrado, porque eu multipliquei a equação por 2. Aí eu tenho o valor de constante para essas condições aqui. Tudo bem? Então, utilizando aqui nesse slide o que eu acabei de falar para vocês nos dois anteriores. Acontece o seguinte, nós queremos saber, por exemplo, qual é o valor da constante de equilíbrio para essa reação. E como eu disse para vocês, às vezes a gente escreve apenas a reação total, a equação global, sem saber que essa reação, por exemplo, passou por outras duas etapas. Então, passou primeiro por essas etapas e a reação global é que gera essa equação aqui. Muito bem, essa equação global ela é a soma dessas duas. E basta, eu expliquei para vocês também como que faz para somar. Se os reagentes que estão do mesmo lado são do mesmo lado, por exemplo, do lado esquerdo da flecha, do lado esquerdo da reação, são somados, e reagentes que estão em lados alternados das flechas, das flechas de equilíbrio ou do sinal de reação, né? Reagentes que estão dos lados alternados são subtraídos. Então, por exemplo, 2NOBr, ele só aparece aqui e mais em nenhum outro lugar. Então, ele vai continuar aparecendo aqui, ó. BR2, gasoso, já aparece nessa reação chamada de reação 2, ele aparece do lado esquerdo como reagente e na reação 1 ele aparece do lado direito como produto. Então, corta, um anula o outro. Então, o BR2 já não vai aparecer na equação global. Cl2 só aparece aqui, então ele continua aqui. 2NO aparece desse lado, continua aqui. E o BRCl aparece aqui. Ou seja, essa é a equação global. De novo, nós temos os valores das constantes de cada etapa, de cada reação parcial, vamos chamar assim. E se a gente sabe as constantes de equilíbrio das reações parciais, nós automaticamente sabemos a da equação global. Por quê? Porque a constante de equilíbrio é o produto da constante de equilíbrio das reações parciais. Tá? Então, é o que está acontecendo aqui. Ó. Esse aqui ele sabia que era 0,42 e aqui 7,2. Na reação total, portanto, vai ser, aqui teve uma pequena dedução, eu fiz para vocês na época na lousa. Então, aqui vai ser 0,42 vezes 7,2. No total, 3. Essa é a constante de equilíbrio para a equação global. Esse slide aqui rápido, só para dizer que a constante de equilíbrio não tem unidade, ou melhor, nós não usamos unidade para constante de equilíbrio porque essa unidade iria variar de reação para reação, né? Então, a gente elimina e deixa a constante de equilíbrio adimensional. É só por isso. Então, ou seja, a gente usa o valor, como a gente usou o anterior, que deu 3, esse valor fica adimensional, não é nem mol por litro, nem mol por litro ao quadrado, enfim, só para poder padronizar.
Equilíbrio heterogêneo, só para lembrar o que é aquele equilíbrio onde reagentes e produtos podem estar em fases diferentes. Então, por exemplo, um é sólido, o outro é gasoso. Ou seja, aquele que a gente enxerga mais de uma fase, né? E quando os reagentes estão no estado gasoso, desculpa, no estado sólido ou líquido puro, eles não entram na constante de equilíbrio. Eu mostrei para vocês também na lousa que esse caso aqui, ó, ele é sólido e o óxido de cálcio também é sólido. Então, eles automaticamente, esse passa multiplicando para cá e esse passa dividindo para cá, como vocês podem observar aqui, ó. E isso aqui vira uma nova constante, um novo valor de constante. Então, esse Kc, ele engloba tudo isso. A única concentração, a única espécie que aparece na expressão da constante de equilíbrio para essa reação é a concentração de CO2, porque está na forma gasosa. Então, sólidos e líquidos puros não aparecem no cálculo da constante de equilíbrio, não aparecem na expressão da constante de equilíbrio. Aqui um outro exemplo disso que eu acabei de falar. Então, aqui nós temos o cloreto de chumbo que está no estado sólido e, portanto, por ele não se dissolver, por ele não variar a concentração, considera-se então que ele é constante, né, que digamos, entre aspas, que a concentração dele é constante, então ele já está embutido aqui no Kc e não aparece na expressão da constante de equilíbrio. Muito bem, então só para relembrando de novo, em fase condensada as concentrações das espécies reagentes são expressas em mol por litro. Em fase gasosa, fase condensada, né, pode ser. Em fase gasosa, as concentrações podem ser expressas em mol por litro ou em atmosferas. Kp e Kc estão relacionados por uma equação simples. Concentrações de sólidos puros, líquidos puros e solventes não aparecem em expressões de constante de equilíbrio. Tudo bem? Isso sempre deve ser observado. Ao atribuirmos um valor à constante de equilíbrio, devemos especificar a equação química e a temperatura a que nos referimos. Cada reação tem sua própria constante, característica daquela reação e com um valor que só pode ser mudado pela variação de temperatura, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Muito bem, daí nós chegamos nessa parte aqui, em que nós começamos a calcular o valor de constante de equilíbrio. Vamos lembrar que existem formas mais simples, digamos assim, e um pouco mais complexas. Essa aqui é a forma simples, onde todas as concentrações já estão no equilíbrio. Tá bom? Quando isso acontece, é muito simples, é só você aplicar a equação da constante de equilíbrio para a reação, né? Nesse caso aqui, então, é NO2 ao quadrado, dividido pela concentração de NO ao quadrado, vezes a concentração de O2. Ele já deu os valores no equilíbrio, então é simplesmente substituir. Muito bem, então prestem atenção nesse caso, onde nós não temos todas as concentrações no equilíbrio. Então, nós precisamos primeiro calculá-las para depois calcular o valor da constante. Então, o exercício diz o seguinte: um sistema fechado contém inicialmente 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de H2 e 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro de I2, nessa temperatura de 448 graus Celsius. A análise da mistura de equilíbrio resultou numa concentração de HI de 1,87 vezes 10 a menos 3. Calcule Kc, ou seja, calcule o valor da constante de equilíbrio usando as concentrações em mol por litro. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que, inicialmente, a gente tem 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de H2. Temos 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro de I2. E temos 0, né, concentração inicial de HI. Bom, mas só uma coisinha. Vocês podem estar perguntando, mas por que eu estou fazendo isso? Porque nós não temos as concentrações iniciais, nós não temos, ou melhor, nós não temos essas concentrações aqui no equilíbrio, que são as concentrações necessárias para se calcular Kc. Quando nós não temos isso,
obrigatoriamente temos que montar uma tabela. E essa tabela, então, ela tem 3 linhas, onde temos a concentração inicial, a variação durante a reação e as concentrações no equilíbrio. Para calcular a constante de equilíbrio, nós temos de usar as concentrações no equilíbrio. É isso. Bom, mas qual um outro dado que o exercício nos deu? Ele disse, por exemplo, que nós temos 1,87 vezes 10 a menos 3 mol por litro de HI no equilíbrio. Então, esse dado facilita um bocado, porque nós conseguimos identificar todos os outros valores aqui, e principalmente essas concentrações no equilíbrio, para calcular a constante de equilíbrio. Tudo bem? Então, continuando aqui, esse valor é dado do exercício, né? 1,87 vezes 10 a menos 3. Se ele está lá no equilíbrio, significa que ele foi formado durante a reação. Portanto, a gente pode colocar ele aqui, ó, nessa linha azul. A linha azul, ela é importantíssima porque ela leva em conta o cálculo estequiométrico da reação. Então, aqui é que a gente vai levar em conta a estequiometria da reação, nessa linha azul. Ou seja, mas como que eu vou saber? Quanto que reagiu disso aqui? Por uma regra de 3, não é? Se eu sei que aqui foi formado 1,87, então vamos analisar a reação. De novo, aqui é o que leva em conta a parte estequiométrica. Então, olha só, 1 mol de H2, está aqui, forma 2 mols de HI, está aqui. Se eu tenho 1,87 formado de HI, 1,87 vezes 10 a menos 3, quanto reagiu de H2? 9,35 vezes 10 a menos 4. Então, tá aqui, ó. Aparece 9,35 vezes 10 a menos 4. Uai, mas aparece aqui na outra coluna também. Nesta coluna aqui, sim. Por quê? Na coluna do I2, por quê? Aparece na coluna do I2, porque o I2 é 1 para 1 para H2. Então, aqui, 1 mol de H2 reage com 1 mol de I2. Então, se aqui é 9,35, aqui também tem que ser. Se vocês quiserem fazer diferente, também dá para observar. A gente descobriu que 9,35 vezes 10 a menos 4 formam 1,87 vezes 10 a menos 3. A mesma coisa, 9,35 vezes 10 a menos 4, como é 1 para 2, né? 1 para 2. Então, também tem que ser 9,35 vezes 10 a menos 4. Aqui tem que ser o dobro de 9,35 vezes 10 a menos 4. É isso. Preste atenção que, em se tratando de reagentes, sempre vai aparecer o sinal menos, né? O sinalzinho de menos aqui, porque significa, isso é o quanto reagiu, então eu tenho que subtrair do quanto tinha no início. E com relação aos produtos, aparece o sinal mais, porque é o que foi formado. Então, a gente vai somar com o que tinha no início, aqui no caso, 0. Outra coisa importantíssima, verifiquem que a concentração, o início, não precisa seguir a parte estequiométrica da reação. Aqui eu tenho 1 vezes 10 a menos 3, aqui eu tenho 2, ou seja, esse reagente eu coloquei em excesso, nenhum problema. Eu posso colocar qualquer reagente em excesso. O detalhe é o quanto vai sobrar, então, no equilíbrio, que é o que está marcado aqui. Então, aqui, ó, sobrou no equilíbrio, ficou no equilíbrio 6,5 vezes 10 a menos 5 de H2, porém, ficou uma quantidade maior de I2, que é 1,065 vezes 10 a menos 3. Então, essa quantidade é maior que essa. Por quê? Porque eu coloquei mais de I2. Só que só o que reagiu foi 9,35 vezes 10 a menos 4. Só isso aqui e isso aqui. Então, agora já tem as concentrações de equilíbrio, que são as em vermelho, que é o que eu preciso saber, para montar, para substituir na expressão da constante de equilíbrio. Então, aqui, fazendo essa substituição, chegamos que o valor da constante é igual a 51. O que significa, então, o valor da constante de equilíbrio? Ou seja, nós temos um valor como aconteceu agora, valor de 51. O que significa isso para a reação? Que leitura a gente consegue fazer? Então, está aqui. Se K for superior a 1, nós podemos dizer que a reação favorece o produto. Por quê? Olha aqui nessa equação simples.
nós temos O2 ao cubo, concentração de O2 ao cubo dividido por concentração de O3 ao quadrado. Se esse valor aqui é muito grande, significa que, portanto, esse aqui é muito pequeno, aqui o denominador é muito pequeno, e então esse valor vai ser altíssimo. Se esse valor no numerador é muito alto, significa a quantidade de produtos no equilíbrio é muito alta. Ou seja, esta reação favorece a formação de produto. Ou seja, um valor alto de constante, nós temos uma reação em que o lado dos produtos é favorecido. O equilíbrio, a gente fala, o equilíbrio se desloca para a formação de produtos. Então, em termos gerais, eu posso dizer o seguinte, que qualquer número maior que 10 é considerado muito maior que 1. Ou seja, essa reação favorece a formação de produtos. Qualquer número menor que 0,1 é considerado muito menor que 1. Então, por exemplo, 0,02 significa que essa reação favorece a formação de reagentes. Nesse caso aqui, ó, um outro exemplo, o valor da constante é de 3,4 vezes 10 a menos 21. Isso significa dizer, então, que essa constante é muito baixa e que esse produto aqui, ó, no numerador, é muito alto. Então, um número dividido por um número muito alto vai dar um valor muito pequeno. Se essas concentrações são muito altas, significa que esta reação favorece a formação dos reagentes. Mas e agora? O valor da constante deu 5,10. 5,1. Nesse caso, não é maior que 10 e nem é menor que 0,1, lembra-se? Ou seja, a reação não favorece reagentes e nem produtos. Ela significa que tem concentrações muito parecidas de produtos e reagentes no equilíbrio. Então, a concentração de H2 vezes a concentração de CO2 é muito parecida com a concentração de CO vezes a concentração de H2O. É isso. Então, aí esse valor deu 5,10, não está favorecendo nenhum lado nem o outro. Temos, de novo, concentrações parecidas de produtos e reagentes no equilíbrio. Continuando aqui. Então, de novo, se K é muito maior que 1, os produtos predominam no equilíbrio, né? E o equilíbrio significa que o equilíbrio se desloca para a direita. Numa reação química, por exemplo, A dando B, aqui a gente chama esse lado da equação, né? Chamamos de aqui esquerdo e o lado direito. É só uma representação. Então, a gente diz o seguinte, se K é muito maior que 1, significa que a reação tende para a direita, ou seja, para a formação de produtos. Se o valor da constante é muito menor que 1, um valor muito pequeno, significa que a reação tende a formar reagentes. Então, os reagentes é que predominam. Então, aqui está aqui o exemplo. Ó, K muito maior que 1, a quantidade de produtos é bem grande. K muito menor que 1, no equilíbrio, quem predomina é a quantidade de reagentes. A quantidade de reagentes é bem maior. Continuando, a gente pode ter a ideia de para onde vai a reação. E essa ideia é dada por esse valor Q. Esse Q é o quociente de reação. E ele é calculado da mesmíssima forma que a constante de equilíbrio. Então, aqui, ó, a multiplicação dos produtos dividido pela multiplicação dos reagentes elevados ao seu coeficiente estequiométrico. A diferença é que isso aqui sempre usa qualquer concentração que não esteja no equilíbrio. Pode ser, por exemplo, a concentração inicial. Tá difícil de escrever aqui, né, gente? Deixa eu tentar mudar aqui, ó. Mas aqui, então, leva em conta a concentração inicial, por exemplo. Aí você pode usar o Q, ou a pressão inicial também. Para calcular o K, não se esqueça, você tem sempre que usar as concentrações no equilíbrio.
Mas aqui, para calcular o Q, você pode usar em qualquer momento, a concentração inicial, por exemplo. Então, aqui, ó, nós temos basicamente um resumo, que é o seguinte: se o Q, que é aquele onde nós usamos as concentrações iniciais, por exemplo, das espécies, né? Se o Q é muito maior que o K, neste caso, a reação tende a formar os reagentes. É só olhar para cá, tá vendo? Esse é o caso, que o Q é muito maior que o K, então ele tende a atingir, a ideia é atingir esse sistema aqui, ó, que é o sistema em equilíbrio. Se o Q é muito maior que o K, então ele tende a vir para a esquerda. Quando ele vem para a esquerda, pensando numa equação química, ele está se deslocando no sentido dos reagentes. Se o Q é muito menor que o K, e é este caso, então, para chegar ao equilíbrio, o que tem que acontecer? Nós temos que nos deslocar no sentido da formação dos produtos. Se K, ou melhor, se Q é igual a K, significa, então, que já estamos no equilíbrio. Por exemplo, olha, aqui esse exercício, ele fala que o valor da constante de equilíbrio é 54,3. Então, agora ele fala assim, ó, colocamos num recipiente 1,98 de HI, 0,243 de H2 e 0,146 de I2. Qual seria a direção da reação? Ou seja, a pergunta é, vai formar mais produtos ou mais reagentes? A tendência é formar produtos ou reagentes. Então, e essas são as concentrações iniciais. Vejam que isso não está no equilíbrio. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar o valor do Q, calcular o valor do Q exatamente como então, Q é igual à concentração de HI ao quadrado dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de I2. Então, quando isso acontece, eu calculo o valor do Q, substituindo os valores que ele deu lá iniciais, e cheguei a 111. Ora, mas o valor não é 54,3 a constante? Ou seja, Q é muito maior, ou melhor, é maior, né, que a constante de equilíbrio. Tá aqui, ó. Q é maior que a constante de equilíbrio. Estamos nessa situação. Ou seja, a reação vai se deslocar para a esquerda. Vai formar, aqui, ó, vai formar mais reagentes. Tudo bem? Até aqui, ó. Tá vendo? É essa condição aqui. Tá bom. Então, agora nós vamos relembrar um caso onde nós temos que calcular as concentrações do equilíbrio a partir do valor de uma constante de equilíbrio. Então, é o contrário do que a gente vinha fazendo. Antes, a gente queria calcular a constante de equilíbrio e tínhamos facilmente as concentrações. Se não era dado no exercício, a gente calculava de uma maneira até fácil. Depois, calculávamos a constante de equilíbrio. Esse aqui, agora, é o inverso. Por exemplo, olha esse exercício aqui. A constante de equilíbrio no exercício é 55,64, então já é dada. E a 425 graus Celsius. Aí ele diz o seguinte: se 1 mol de H2 e 1 mol de I2 em um frasco forem colocados em um frasco de meio litro, então lembram que isso aqui ó, pode ser um problema porque você pode cometer erros. Quais são as concentrações de H2, I2 e HI no equilíbrio? Ou seja, ele só nos dá a concentração inicial e quer que a gente calcule as concentrações finais. Por onde é que a gente tem que começar? A gente começa sempre escrevendo a expressão da constante de equilíbrio para a reação e a partir de ter escrito isso, a gente constrói então uma tabela. Né? Então, o importante aqui é a construção dessa tabela. Olha, nós temos aqui H2, I2 e o HI. Tá bom? Temos uma coluna para cada e, de novo, vamos fazer aquelas considerações para poder preencher essa tabela. A primeira coisa a levar em conta é que ele disse que estava num frasco de meio litro. Não é isso?
E sempre as concentrações que nós devemos preencher na coluna sempre deve estar em mol por litro, a quantidade de mol em 1 litro. Então é isso que eu tenho que colocar aqui, ó. Se eu tenho 1 mol, como ele disse, ele tem 1 mol de HI e 1 mol, desculpa, ele tem 1 mol de H2 e 1 mol de I2. Então a gente tem que fazer essa conta para cada um deles. 1 mol de H2 em meio litro. Quanto que eu vou ter em 1 litro? 2 mols. Então é isso que a gente calculou aqui, ó. 2 mols e 2 mols para I2. E, obviamente, como está no início da reação, 0 mol para HI. Muito bem. No exercício, ele não nos deu nenhum valor aqui, ó, como a gente estava acostumado a ter, um valor no equilíbrio. Ele não deu nenhum desses valores. Portanto, a gente não tem nada para começar o exercício. Aí, lembre-se, quando a gente não tem nenhum valor, a gente começa raciocinando aqui na linha da variação, né? Aqui nessa linha da azul, um minuto só, aqui a linha da azul, que é a linha da variação, que é a linha estequiométrica, que corresponde à parte estequiométrica da equação. Portanto, aqui, ó, nós sabemos quanto reagiu de H2? Não. Então, X. Sabemos quanto reagiu de I2? Também não. X. Por que aqui é X? Porque a reação é aqui entre H2 e I2, a reação é 1 para 1. Então, é X, se aqui reagiu X, aqui obrigatoriamente tem que reagir X. E aqui vai formar quanto de HI? Se a reação é 1 para 2, por exemplo, 1 para 2, quanto terá de formar aqui? 2x, né? Que aqui é 1 para 2. Assim como aqui, 1 para 2. Muito bem, então aqui nas linhas de equilíbrio teremos o seguinte, né? Menos, coloco o sinal de menos para os reagentes, coloco o sinal de mais para o produto, e aí na linha de equilíbrio teremos o seguinte, 2 menos x para HI, 2 menos x para I2, desculpa, 2 menos x para H2, 2 menos x para I2 e 2x para HI. Forma que nossa tabela fica preenchida desse jeito. E agora a gente utiliza a expressão da constante de equilíbrio conforme a gente já tinha escrito. Aqui está. HI fica 2x ao quadrado, aqui, né? 2x ao quadrado. E aqui embaixo o H2 e o I2 são 2 menos x, que aqui multiplicando, usando regrinhas matemáticas, nós também fica 2 menos x ao quadrado. Desse jeito, isso aqui fica facilitado quando os dois, tanto o numerador quanto o denominador, são elevados ao quadrado, ou ao cubo, ou à quarta, não importa. Porque assim você consegue tirar a raiz. Aqui, como é esse caso, ó, tiramos a raiz de um lado da equação, portanto, temos que tirar do outro. Aí a gente chega nessa equação mais simples, e essa equação mais simples permite que a gente calcule o valor de x. Então, dessa forma, com a equação já mais simples, a gente consegue calcular, fazendo todo o desenvolvimento matemático aqui, a gente consegue chegar ao valor de x igual a 1,58. Então, como nós temos os valores de x agora, então as concentrações, é só substituir aqui no valor, né? As concentrações de H2 e I2 são iguais, no equilíbrio, inclusive. E, então, 2 menos 1,58, 0,42. E a concentração de HI no equilíbrio é 2x, 2 vezes 1,58. Achamos as concentrações no equilíbrio, conforme o exercício pediu. Aqui é um exercício muito parecido, um exemplo muito parecido que eu passei para vocês também. E ele fala que tem meio mol, 0,5 mol por litro no início. E ele quer saber quais são as concentrações de equilíbrio, considerando que o valor de Kc é de 0,0059. Muito bem, então aqui de novo, montando a tabela, concentração inicial é 0,50, né? E NO2 é 0. Fazendo como a gente viu no exercício, no exemplo anterior, se eu não sei quanto reage, então é x, então é 1 para 2. Sempre lembrando que essa variação é sempre
levando em conta a estequiometria da reação. Então, aqui se variou x, aqui vai variar 2x, porque é o dobro, que é o que está aqui. O menos é porque aqui é reagente, né? E aqui o mais porque é produto que vai ser formado na reação. Muito bem, então agora nós temos no equilíbrio 0,50 menos x e aqui 2x. Muito bem, então nós chegamos à expressão de equilíbrio aqui, né? Essa expressão e substituímos os valores que a gente conseguiu lá na tabela. Então, 2x ao quadrado sobre 0,50 menos x. Aqui, como vocês podem perceber, esse termo aqui, ó, ele não está elevado ao quadrado. Então, não dá para a gente tirar a raiz aqui, como a gente havia feito, né? No outro, tirar aqui a raiz, tirar a raiz ali do 0,059 e facilitar as contas. Isso não é possível. Como não é possível, não há outra alternativa a não ser calcular o x utilizando a equação quadrática ou equação de segundo grau ou ainda a equação de Bhaskara, como ela é conhecida. E aí, então, a gente aqui resolve essa equação elevando isso aqui ao quadrado e depois multiplica, faz as multiplicações, depois a gente pode até ver esse detalhe, se bem que eu já fiz na lousa, e chegamos nessa equação aqui, ó, que é uma equação completa de segunda ordem. Quando ela é uma equação quando ela se apresenta assim, então nós temos que levar em conta esses parâmetros aqui, ó, o A, o B e o C. Ou seja, o nosso A vale 4, o B 0,059 e o C menos 0,0029. Para calcular o X, nós temos que usar essa fórmula, que é a fórmula de Bhaskara. Não tem como escapar nesse caso. Fazendo todas as devidas substituições, então, na equação de Bhaskara, então a gente chega aqui, x pode ser ou 0,026 ou menos 0,028. Isso aqui não tem o menor sentido químico, porque não, isso aqui, x é um valor de concentração e não existem concentrações negativas. Portanto, a gente só usa o valor, então, aqui, o valor positivo. Nesse caso, substituindo, então, o x nas concentrações de equilíbrio, N2O4 é 0,50 menos x, o que dá, então, a concentração de N2O4 é igual a 0,47. E de NO2 é 2 vezes x e temos, portanto, 0,052 mol por litro nas concentrações de equilíbrio. Aqui, então, é um outro caso que aparentemente é bem simples, né? São duas espécies, reagente e produto, né? Aqui, reagente e produto. E aqui aparece a pergunta, quando é possível simplificar uma equação quadrática? Então, olha só, nesse exercício, o valor é 5,6 vezes 10 a menos 12 e a concentração inicial é 0,45 mol por litro. Continuando, então, aqui no exemplo, a tabela no livro já estava pronta, então eu só aproveitei e copiei. Então, por exemplo, ele tem a concentração inicial do reagente, que é 0,45, e a concentração inicial do produto, que, obviamente, como a gente já viu, é 0. Reage X, a estequiometria é 1:2, formam-se 2x do produto. No equilíbrio, portanto, teremos 0,45 menos x e 2x do produto. Escrevendo a equação, a expressão para a constante de equilíbrio para essa equação, teremos 2x ao quadrado dividido por 0,45 menos x. Simples assim. Apesar de só termos uma espécie reagente e uma espécie produto, essa equação ela ficaria muito complicada porque aqui, ó, não está elevado ao quadrado para resolver. Então, não tenho como retirar a raiz quadrada disso aqui e desse número como fizemos em algum caso, em um caso anterior. A gente só tem de resolver isso, não há outra maneira, resolvendo uma equação de segundo grau completa, ou seja, resolvendo Bhaskara. Mas esse é um caso em que a gente pode fazer aproximações que vão facilitar as contas. Que caso é esse? O caso, por exemplo, em que o valor da constante de equilíbrio é muito pequeno e que mesmo ao multiplicá-lo por 100, ele ainda continua sendo um valor muito menor que a concentração inicial.
Então, por exemplo, se eu multiplico esse valor por 100, ele vai dar 5,6 vezes 10 a menos 10. Isso ainda é muito menor que 0,45. Então, o que a gente consegue fazer aqui? Quando isso acontecer, quando o valor da constante multiplicado por 100 for muito menor que a concentração inicial, a gente simplesmente consegue retirar o x do denominador. Quando a gente faz isso, as contas são muito mais facilitadas, porque, por exemplo, nós vamos ficar com uma equação desse tipo. Vai ficar 5,6. Vocês me perdoem aqui, que não é nada fácil escrever. Olha só a bagunça. Não é nada fácil escrever com isso, mas a gente vai treinando. Então, a gente tem aqui, ó, 5,6 vezes 10 a menos 12 é igual a 2x quadrado sobre 0,45. Agora, essa equação é muito mais fácil de resolver do que essa aqui, que teria que usar Bhaskara, que seria uma equação de segundo grau completa. Então, qual é a condição para que a gente possa fazer essas aproximações? Aqui está escrito de uma forma muito mais técnica, mas é a mesma coisa que eu falei agora, ali atrás. Na maioria dos cálculos, deixa eu colocar aqui e apontar para vocês, fica mais fácil. Aqui, ó. Na maioria dos cálculos de equilíbrio, a quantidade de x pode ser ignorada no denominador da equação, x² a 0 menos x, se x for menor do que 10% da quantidade de reagente inicialmente presente. Como que a gente sabe isso? A diretriz apresentada no texto para fazer a aproximação é isso. Quando 100 vezes K ainda for muito menor que a concentração inicial, a gente pode fazer essa aproximação. Ele diz o seguinte, também, quando o K é próximo de 1, essa aproximação não pode ser feita. Então, para valores de K muito pequenos, que a gente consegue. Eu costumo, na ordem de 10 a menos 5, K vezes 10 a menos 5, a gente já consegue fazer isso. E ele fala assim, faça um teste. Como que a gente pode fazer? O valor você pode resolver da forma aproximada, ou seja, cortando o x no denominador. O valor que você depois obtiver para esse x aqui, no numerador, você divide esse valor pela concentração. O valor obtido de x, você divide pela concentração inicial. Se esse valor for menor que 10%, então a sua aproximação está correta. Se esse valor for maior que 10%, então 15, 20, aí você já não pode mais fazer essa aproximação, aí tem que resolver Bhaskara, tá bom? Bom, hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Mas antes de terminar, então tenho aqui o exercício, eu vou explicar isso. Já, quando vocês estiverem vendo isso, já devo ter explicado, inclusive, como que vai funcionar na aula síncrona, na aula online. E vocês vão resolver o exercício. Eu vou colocar muito provavelmente também esse exercício no Moodle. Vocês vão resolver o exercício, tirar a foto. Então, vou resolver à mão, tirar a foto e colocar de volta no Moodle para mim. Vai ter um prazo, vai estar tudo especificado lá e vai colocar no Moodle para mim. Esse exercício vai valer como presença. Toda semana nós teremos um exercício e toda semana vai ser assim. Resolve o exercício, tira a foto e coloca no Moodle. Muito provavelmente vai ser o tempo todo assim, tá bom? Só um pouquinho ainda, só para também não deixar passar esse fato importante. Esse aqui é um link da secretaria, então, orientações da secretaria de volta às aulas. Então, como obter um e-mail institucional, como fazer um cadastro na biblioteca. O e-mail institucional é importante para quem ainda não tem, é importante para você conseguir acessar, inclusive, o Office, o 365. É importante para você conseguir, para quem já está fazendo TCC, conseguir acessar bases de dados, de artigos, e a biblioteca, principalmente, para vocês conseguirem fazer o download dos e-books. Então, não deixem de entrar nesse site para ver as orientações lá e a gente conseguir ter um bom andamento de um curso, tá bom? Por enquanto, muitíssimo obrigada
e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.